Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, bem-vindos ao Vetancast Série. Estamos em um novo episódio direcionado às APECs e também APECs multiresistentes. Eu sou o Fabrício Maté e hoje vamos entrevistar ou bater um papo com uma das pessoas que, quando a gente fala em APECs, né, a gente lembra o nome dela, que é a professora Terezinha Knobel. A professora Terezinha é médica veterinária, com doutorado em epidemiologia aplicada às zoonoses. Atualmente, a professora é associada ao Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. E ela tem uma vasta experiência na área de sanidade avícola, atuando nos seguintes temas: infecções causadas por enterobactérias, fatores de resistência e virulência bacteriana. Então, professora, bem-vinda ao nosso Vetancast e fico feliz de estar conversando com a professora novamente em cima desse tema tão polêmico hoje, a nossa avicultura. Bem-vinda, professora. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui, fico à disposição para esclarecer as dúvidas, porque de fato a gente percebe uma demanda muito forte, né, em relação à colibacilose nesse momento, né. Professora, eu elaborei aqui algumas perguntas que possivelmente seriam de interesse, né, para o nosso meio avícola, para os nossos colegas que estão no campo hoje, tá? Uma primeira pergunta, eu gostaria que a professora tentasse colocar da melhor forma, né, que a professora entende. Existe alguma causa ou possíveis causas desse aumento do aparecimento dessas APECs a nível de campo, né? Porque parecia que estava meio parado o negócio e de repente começou a aparecer bastante desafio com bastante condenação a nível de frigorífico. É muito difícil a gente acusar uma única causa, né? Na verdade, o surgimento dessas doenças, ele segue aquele conceito de tríade epidemiológica, onde você tem a somatória de fatores ambientais, da própria característica do agente, né, do aparecimento de novas linhagens e também da característica do hospedeiro. Então, eu diria que tem um conjunto de situações em que a gente precisa estar atento. Isso inclui algumas alterações ambientais. A gente passou por um período de seca muito forte, né, em alguns estados do Brasil, fenômenos climáticos, mudanças climáticas. Tivemos o surgimento de novas doenças, como o caso do vírus variante de bronquite, que pode ter atuado como um fator predisponente. Nós tivemos aí problema de falta de pintinho, então acaba incubando também ovos com qualidade muito ruim. Então, uma série de fatores pode ter contribuído. Mas eu acho que de destaque, de importância, a gente deve estar atento ao surgimento de algumas linhagens novas aqui no Brasil. Essas linhagens já tinham causado problemas em outros países europeus, principalmente a ST117, e essa bactéria ela tem uma característica muito importante, que é a resistência intrínseca ao ceftiofur, né, que é uma das principais estratégias de controle. Então, eu acredito que a introdução dessa bactéria, somado a todos esses fatores predisponentes, possa sim ter causado esse aumento bastante exagerado no número de casos 2017 para cá, mas mais intensamente em 2020, né? As empresas começaram a ter uma queixa muito forte. Então, é um momento difícil de retirada de antimicrobianos e você tem a introdução de uma bactéria que é resistente, que é virulenta e que encontra esse panorama, doenças imunossupressoras, um epitélio respiratório já um pouco danificado por uma falha de proteção vacinal de vírus de bronquite, aí um clima mais seco. Então, na somatória, eu acredito que isso tudo possa ter contribuído. Maravilha, ótima informação. Professora, dando sequência, assim, o que a gente pensa, analisando a situação do campo, será que nós, né, eu falo nós, os profissionais, estamos realizando os diagnósticos corretos de APEC no campo? Né? O professor poderia comentar um pouquinho, né, sobre as análises que são importantes realizar hoje para entender melhor, né, a dinâmica desse agente a nível de campo na nossa avicultura.
Esse é um tema muito importante, porque diagnosticar a colibacilose é uma tarefa bastante fácil, né? Então, os sanitaristas normalmente sabem fazer. É uma doença que tem sinais e lesões bem clássicas, né, de fácil identificação. Então, em geral, ela causa aquela tríade de condenação que você abre a carcaça, já começa, né, abre o animal, já na necrópsia você já começa a ter uma suspeita bastante interessante da doença. A questão é que, então, assim, para diagnosticar a doença, observando as lesões, os dados de mortalidade, fazendo uma boa coleta de material, esse agente ele é facilmente identificado no laboratório. Então, é uma bactéria que cresce fácil, cresce rápido, né, que você identifica com alguma facilidade. Já a caracterização dessas cepas é que ela toma uma outra dimensão, né? Então, quando a gente fala de APEC, aí não só aqui no Brasil, mas eu acho que em todo o mundo, a gente passa por um momento de rever um pouco os nossos critérios, né? Os critérios que eram adotados para considerar aquele agente como virulento, patogênico, porque as novas ferramentas têm mostrado que se trata de um agente muito complexo e que a gente precisa, então, para uma correta identificação, juntar uma série de ferramentas, ou utilizar ferramentas de última geração, né, que muitos países já têm isso disponível, ou utilizar um conjunto de informações, de dados, de testes, para poder caracterizar bem essas cepas, né? Então, sim, eu acho que a gente precisa melhorar muito, evoluir muito nessa questão do diagnóstico epidemiológico, aí não é um diagnóstico clínico, né? Então clinicamente é fácil, mas do ponto de vista epidemiológico, de você conhecer a situação da granja, aí sim a gente precisa melhorar as questões de identificação de sorogrupo, de fatores de virulência, de resistência antimicrobiana, chegar nas linhagens pandêmicas, né, na determinação de STs, nos filogrupos. Então, é bastante complexo. Não existe uma ferramenta única. Você tem que juntar várias ferramentas para daí fazer uma interpretação e também uma interpretação correta. Também há uma dificuldade, às vezes, de compreensão e de chegar a um resultado que você não sabe o que aquilo significa no teu dia a dia e como que aquilo pode colaborar dentro da empresa para melhorar, para implantar as estratégias de controle, que no fim é o que se busca, né? Controlar a doença. Ótimo. Ótima informação, professora. Professora, dando sequência novamente, então... O pessoal, o que a gente percebe no campo, que o pessoal talvez não dê tanto valor, ou digamos assim, não tem tanta preocupação em relação à PEC, porque o pessoal fala que sempre tem um vírus de bronquite junto para desenvolver o problema, tá? E como a professora sempre comenta, né, a PEC pode ser primária ou secundária. O que a professora acha dessa associação da PEC com a bronquite? Sempre vai ter essa parceria, digamos assim, entre agentes, aumentando o dano, o impacto negativo no campo? Não necessariamente. A gente reconhece dois casos de colibacilose, né? Duas situações distintas. Uma situação em que você tem uma bactéria de uma linhagem altamente patogênica, e essa bactéria ela independe de outros agentes para causar a doença, ela por si só ela consegue fazer colonização do trato respiratório, atingir os sacos aéreos, né? Migrar para fígado, coração, enfim, ela sozinha é responsável pelo quadro. E a gente tem algumas outras situações em que quando você tem qualquer processo de natureza infecciosa ou mesmo ambiental que promove uma desciliação do epitélio de traqueia com aumento da produção de muco, você pode ter participação de outras bactérias, você amplia a chance de qualquer patógeno com menor potencial de patogenicidade conseguir fazer a colonização respiratória. Então, sim, a gente tem quadros oportunistas, secundários, de associação com outros fatores, e a gente também tem situações em que independe da presença do vírus de bronquite. E é difícil você, sem uma infraestrutura laboratorial adequada, determinar o que está acontecendo, né? Se é a ocorrência de uma doença secundária ou se trata de um quadro primário. Por isso que o suporte, né, de um laboratório e enxergar bem, interpretar corretamente os dados, ele vai auxiliar porque ele vai te indicar
quais são as estratégias que precisam ser melhoradas. Se você precisa aperfeiçoar o seu processo de vacinação, se você precisa pensar na ocorrência de doenças imunossupressoras, na questão ambiental ou não, se você realmente tem ali uma linhagem de APEC altamente patogênica, virulenta e que demanda ações mais específicas de controle. Ótimo. Professora, a gente sabe que tem bastante mudança nos profissionais hoje a nível de avicultura, digamos assim. Tem muita gente nova, né, entrando no mercado de trabalho. A gente já teve problemas semelhantes com a Apex no passado? Que são semelhantes ao que está acontecendo hoje? Já, assim, em meados dos anos 90, a colibacilose era, sem sombra de dúvida, dentre as doenças bacterianas, um dos maiores desafios, né? As empresas realmente tinham essa doença como a principal doença que estava relacionada com perda, com condenação de carcaça. Na época foram adotadas várias estratégias de controle, algumas empresas adotaram vacinação e mudaram um pouco o contexto epidemiológico do que circulava com o uso dessas vacinas, e a principal estratégia foi a adoção de alguns antibióticos, né? Então, gentamicina, ceftiofur, alguns medicamentos que ajudaram a reduzir a prevalência dessas amostras mais virulentas. E isso nos trouxe um conforto, né, durante algumas décadas. E também, assim, muito do foco ficou depois dos anos 2000 em cima de salmonela, né, porque houve a introdução da salmonela enteritidis e isso, de fato, migrou um pouquinho. Então, as granjas começaram a focar muito no controle da salmonela e se preocupar um pouco menos com a Escherichia coli. O que acontece, eu consideraria, né, a colibacilose como uma doença reemergente, né, então ela reaparece causando problemas mais sérios, danos econômicos mais pesados, né, mais impactantes, e isso está muito relacionado com o ressurgimento de cepas virulentas, mas que agora elas agregam também os genes de resistência a antibióticos, antimicrobianos de modo geral, né, resistência a antibiótico e a desinfetantes. Então a gente vive uma nova onda de colibacilose, agora com o desafio de que nem sempre elas respondem à medicação. Uma situação que a gente tem escutado de várias empresas é que você consegue uma melhoria até quando entra com antibiótico, mas suspende o antibiótico, ela volta a aparecer, a impactar na produção, né? Então, de fato, a gente vive uma situação de reemergência do agente, mas já com um aprendizado, um histórico aí do que acontecia nos anos 90. Importante, ótima informação. Professora, gostaria de fazer uma pergunta agora em relação ao que o pessoal mais gosta de ouvir nas suas palestras. Eu, particularmente, também acho muito interessante, que são informações novas, sobre as linhagens pandêmicas, né, que a professora comenta muito bem nas suas palestras, e é muito interessante para o pessoal ter esse conhecimento. Então, esse é um conceito que surgiu na área médica, né, na medicina, que veio da observação de surtos de infecção urinária, que eles, na verdade, era uma doença que ela é endêmica e quando foi feito um aprofundamento na epidemiologia dessa doença, se reparou que ela ocorria na forma de surtos, né? Então, muitas pessoas têm o mesmo quadro na mesma área geográfica. E aí as investigações apontaram que esses surtos ocorrem por amostras similares, né? Então semelhantes, que é o que deu origem ao termo linhagem, né? Então a gente chama de linhagem quando a bactéria pertence a um mesmo descendente, a um processo evolutivo, é como se fosse uma família, uma linhagem são pessoas de uma mesma família, né? Então começou a haver um aprofundamento nessa questão das linhagens. Esse fenômeno recebeu vários termos diferentes, né? Então, primeiro chamaram de linhagem pandêmica, também já foi chamado de linhagem crítica, linhagens associadas a surtos. Hoje o termo mais utilizado é linhagem de alto risco, né? Então, aponta exatamente isso. A gente tem uma diversidade dentro da espécie Escherichia coli, mas algumas linhagens elas são potencialmente mais preocupantes porque elas estão associadas à ocorrência de surtos, né?
Então, na área de avicultura, a gente poderia destacar hoje, né, com os conhecimentos, com os avanços na área de sequenciamento, a gente consegue destacar 4 linhagens bastante impactantes, já cuja epidemiologia é conhecida no mundo todo. Nesse momento, o maior destaque tem sido dado a uma linhagem chamada ST117, né? Ela é uma amostra do grupo G do sorogrupo O78. Essa amostra é muito patogênica, ela é altamente patogênica, então, além de apresentar os fatores de virulência, ela mata muito, ela tem uma característica de causar uma mortalidade muito alta em pintinhos, e ela tem, além de virulenta, ela é resistente a ceftiofur, né? Então, muitas vezes ela faz aquele escape ali da ferramenta, da estratégia que vem sendo usada no incubatório. Depois, na sequência, a gente tem uma outra linhagem também preocupante pela patogenicidade, que a gente chama de ST23, uma linhagem do grupo C, também do sorogrupo O78, e que também está associado com surtos de alta mortalidade. E outras 2 linhagens que vêm preocupando no mundo é a ST95 e a ST131, né? Ambas são resistentes, em geral resistentes a beta-lactâmicos, resistentes a quinolonas. Elas pertencem ao grupo B2 e elas têm um potencial zoonótico muito claro, né? Então, se fala inclusive da questão da transmissão alimentar. Então, a presença dessa bactéria no alimento seria um fator de risco para o consumidor, né? Essas amostras também têm um impacto econômico, elas deixam o frango doente, né, em algumas situações, mas a mortalidade nesse caso é um pouco menor na comparação com a ST117 e 23. Nos nossos trabalhos, a gente identifica que as 4 linhagens pandêmicas circulam no Brasil, né? E o que a gente observou e que talvez explique um pouco essa questão da reemergência da doença é que grande parte das empresas hoje tem problema com a ST117, né? Então, a gente atribui que esse surto que começou na Europa em 2017, ele tenha chegado por volta aqui de 2020 no Brasil e é hoje um dos principais desafios das empresas controlar o ST117, né? Então, importante ter foco não só de buscar se é uma PEC, mas saber se essa PEC tem essa característica de pertencer a essas linhagens, essas 4 linhagens que são importantes. Aí tem outras, né? Mas eu diria que, na atualidade, esses são os 4 grupos que compõem a maior preocupação de quem trabalha na área de avicultura. O professor, ótima informação, acho que ficou bem, bem claro. E aproveito para fazer outra pergunta em cima disso, né? Porque a professora tem esse conhecimento, a professora tem um certo monitoramento. Eu não sei como caso de empresas, né? Eu acho que seria importantíssimo as empresas ter também um monitoramento, uma vigilância estratégica dentro de cada empresa ou cada região, para entender qual que é o agente que está aparecendo, né? Eu não sei o que o professor tem falar sobre isso, né? Talvez uma deficiência que nós temos na nossa avicultura. Nós temos incentivado isso, né, que as empresas, além de monitorar a PEC, porque a PEC hoje a gente sabe que é muito genérico, né? Os isolados que a gente recebe, entre 70% e 80% caracteriza como a PEC, né? Então fica muito difícil você observar numa diversidade muito grande e saber o que fazer com esses resultados. Então a gente tem incentivado as empresas a pesquisar se há presença dessas linhagens, principalmente nos lotes de reprodutoras de maior idade, porque quando você sabe a característica da linhagem, isso facilita a escolha das estratégias de controle. É assim com salmonela, né? Quando a gente fala em salmonela gallinarum, a gente sabe que o desafio é diferente, por exemplo, de uma salmonela Minnesota ou de uma salmonela tifimurium. Então, cada linhagem de salmonela tem uma característica, uma particularidade, um risco diferente. Então, é essa mesma ideia que a gente quer introduzir, né? Quando a empresa sabe qual é a linhagem que ela tem e onde essa linhagem está, ela consegue escolher as ferramentas mais adequadas, né? Então, às vezes ela pode colocar, por exemplo, esse lote mais problemático no fim da incubação, diminuindo o risco de disseminação horizontal disso ali no incubatório. Ela pode testar os produtos especificamente para aquela linhagem, então ela pode testar desinfetantes novos, fazer rodízio de desinfetantes, de antimicrobianos, pensar em escolha mais
adequada de antimicrobiano, dá para testar os probióticos, dá para pensar em algumas situações mais críticas até num processo de vacinação autógena, né? Então, se você conhece um pouco a realidade epidemiológica dentro da sua empresa, você tem maior chance de escolher ferramentas mais adequadas para fazer um controle dessas linhagens, né? E quando você olha só a PEC, você tem um universo muito grande, né? Às vezes dá uma sensação de desespero, nossa, tem muita PEC, mas ter muita PEC, ter muita amostra virulenta não significa que todas as APECs serão patogênicas, né? Então, a gente tem que avançar um pouquinho nesse conceito de é virulento e é patogênico e é resistente, né? Então, aí a gente vai dimensionando o problema e ajudando um pouco as empresas na busca de solução. Não é um patógeno muito adaptado, né, na situação de granja, com transmissão horizontal, vertical, forma biofilme, enfim, é bem difícil de controlar, mas a gente tem tido algumas histórias de sucesso em empresas que optaram por conhecer melhor a realidade e vem acompanhando e vem escolhendo ferramentas mais adequadas para fazer esse controle de modo mais racional. Ótimo, professora. Ótima colocação. Eu estou com o tempo curto aqui, professor. Nós estamos com o tempo curto, mas eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais polêmica, talvez. Principalmente, a professora falou em questão de ferramentas, falou do uso de desinfetantes, né? Ou que o pessoal está usando muito desinfetante para diminuir a carga de patógenos e usando ele de uma via não tão, digamos assim, indicada, que é a via de nebulização sobre as aves. Eu queria que a sua opinião a respeito disso, tá? Não só do desinfetante, mas também sua opinião a respeito do formol, que é muito usado a nível de incubatório. Mas essas duas ferramentas que são usadas. Nós aqui temos uma linha de pesquisa sobre a PEC, né? A gente está estudando tudo isso, transmissão vertical, estratégias de controle, as que funcionam e as que atrapalham. Então, assim, a minha opinião pessoal é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque principalmente quando nebulizado, dependendo da substância, ele vai causar uma irritação muito forte no trato respiratório. A maior parte dos desinfetantes, e aí o formol em grande quantidade, mas glutaraldeído, quaternário de amônia, eles acabam deciliando esse epitélio, né? Muitas vezes ulcerando o epitélio, dando uma reação alérgica, inflamatória, com aumento de muco, e isso acaba, em vez de matar o patógeno, ele vai favorecer o patógeno, né? Em geral, as bactérias patogênicas, diferente das comensais, elas têm muitos sistemas de bomba de efluxo, né? Então, elas têm vários mecanismos de escape, desde genes de resistência até bombas de efluxo que tendem a expulsar essas substâncias tóxicas, enquanto as comensais não têm. Então, quando você utiliza uma estratégia de desinfecção, você baixa a quantidade de contaminação, mas acaba exercendo uma pressão seletiva sobre bactérias cada vez mais patogênicas, né? Então, a gente percebe claramente, por exemplo, em empresas que começam a aparecer problema com pseudomonas, com proteus associado a coli. Isso é um forte indicativo de excesso de pressão de desinfecção, né? Então, não necessariamente baixar a carga microbiana significa que você vai ter maior segurança, né? Muitas vezes você reduz os competidores e acaba sobrando somente as bactérias que conseguem ter um mecanismo de escape para o uso de desinfetante. Então, são duas preocupações. A primeira, do ponto de vista toxicológico, né, de você estar utilizando uma substância que foi licenciada ou registrada para uso em matéria inorgânica sob as aves. Então, isso pode causar cegueira, irritação de mucosa, danos epiteliais muito severos. E segundo, o risco de você fazer uma co-seleção de bactérias cada vez mais resistentes, né? Então, isso não significa que não se deva fazer a desinfecção, mas eu acho que a pulverização, a nebulização excessiva sobre as aves, né, principalmente sobre o animal vivo, ela tem que ser revista como prática do dia a dia, né? Então, eu sou contra, eu acho que desinfetante é para ser utilizado sob superfície inanimada e com muito critério de qual, quando, como, enfim, né? Isso precisa ser acompanhado pelo veterinário e não se pode fazer o uso excessivo de substâncias sob o risco de intoxicação e de pressão seletiva.
Obrigado, Não professora. sei se ficou claro. Não, para mim ficou muito claro, eu acho que está mais que claro. E sempre que a gente conversa com a professora, é garantia de informação de qualidade. Eu gostaria de agradecer à professora pela participação, nosso tempo já está esgotado, teria mais perguntas. Espero poder contar com a professora em outros momentos, tá? Já faço um convite para os demais colegas que estão assistindo para participar dos outros VetanCast, com outros profissionais também qualificados, que vão falar um pouquinho mais sobre a APEC. E a professora gostaria de deixar algum recado, alguma informação, até mesmo do seu grupo de trabalho que o professor tem na universidade, se quiser deixar alguma informação. E já vou me despedindo e agradecendo novamente a professora pelo excelente bate-papo. Eu queria agradecer também pelo convite. Eu acho que essa é uma forma de gente trabalhar a educação continuada, de aproximar a universidade das empresas, né, e que a gente busque pesquisar dentro da universidade estratégias que tenham aplicabilidade no campo. Então, é um prazer aqui participar e discutir e estar disponível para eventuais dúvidas. Estamos realmente trabalhando com 4 ou 5 alunos, todos eles dentro do tema colibacilose. Pretendemos trazer novidades e publicações de destaque e gostaria muito de incentivar as empresas para esse olhar mais cuidadoso para o que a gente tem hoje, para essas linhagens de alto risco, pela natureza, né, delas, de serem virulentas, patogênicas, resistentes e que precisa tomar uma atenção, porque já há alguns anos que a gente sabe que nem toda colibacilose é fruto de um oportunismo ou de uma falha de biosseguridade, né? Então, muitas vezes você está de frente de um patógeno e isso precisa ficar muito claro, né, para o sanitarista ter as ferramentas adequadas de trabalho. Acho que é isso, eu agradeço o convite mais uma vez. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado a todos e aguardem os próximos episódios do nosso VetanCast. Um abraço. VetanCast Séries, autoridades no assunto.